Então, gente, hoje é... Aí não vai dar certo. Domingo de Trindade. E o tema da minha pregação, ele é meio capcioso. Eu meio que roubei do Francis Chan, do Deus Esquecido. Alguém já leu esse livro? Muito legal. Eu sei que é meio ousado falar isso, mas o título da minha pregação é O Deus Despercebido. E eu coloquei aspas e aspas, aspas, porque ele não é despercebido em sua totalidade. Não estou usando aqui de maneira generalizada. Mas o intuito é como nós podemos perceber mais do Deus chamado Espírito. Como nós podemos reconhecer a sua obra, os seus movimentos, enquanto nós lidamos com a nossa vida. E eu queria orar, e eu queria que, de fato, você me ajudasse nessa oração, porque eu realmente hoje eu pretendo, e eu vou me esforçar para isso, pregar de maneira bem rápida. Estava conversando com o Samuel ontem, e o Samuel, de que só tem 2 tópicos, que são muito simples. E eu queria que a gente, enquanto eu estiver pregando e enaltecendo o Espírito, você pudesse, junto comigo, também corresponder ao conhecimento do Espírito aqui que eu estou falando. E não é nada novo, mas eu queria que nós, como irmãos em Cristo, mas também receptores da mensagem do Evangelho e discípulos de Jesus, nós pudéssemos ter zelo e reconhecimento também de que nós precisamos cada vez mais ver que é o Espírito quem está sustentando todas as coisas. Ver que é o Espírito que cuida da nossa vida enquanto nós estamos trabalhando, nossos filhos estão na escola ou na rua brincando. Perceber que é o Espírito quem está guiando a igreja. Perceber que é o Espírito quem enche os irmãos para frutificar. Perceber que é o Espírito quem está agindo quando nós não estamos percebendo. Então eu queria que você fechasse seu olho mesmo e, de maneira muito intencional, você orasse junto comigo, fizesse a sua oração enquanto eu estou orando, para que Deus pudesse revelar mais do Espírito a nós aqui hoje. Então, Jesus, Espírito de Jesus, Espírito, me ajude. Espírito, meu propósito aqui hoje sim, com a minha limitação, sim, com as minhas palavras limitadas, no que for de minha capacidade, exaltar, enaltecer o Teu nome, a Tua pessoa aqui, Espírito Santo. Você que é o Espírito de Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Você que é o Espírito da vida, se faça presente aqui. Fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos aqui. Nós te queremos, Espírito. Te queremos, Espírito. Vá nos enchendo à medida que vamos meditando acerca de você. Vá nos ministrando à medida que vamos ouvindo sobre você. Vá nos confrontando, vai tirando as escamas à medida que nós vamos percebendo você, conhecendo você a partir da leitura das Escrituras. Em nome do Filho Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu estou num batidão de umas 2, 3 semanas aí, talvez, eu vou arredondar para 4, um mês assim, basicamente, meditando sobre o Espírito, pensando no Espírito, relembrando de algumas coisas sobre o Espírito. Eu tive um tempo discipulado com todas as pessoas que eu acompanho, com intensivão de todos os dias ali com o pessoal, e que é o material que a gente vai disponibilizar para toda a igreja depois.
E foi muito interessante quando a gente estava falando sobre o Evangelho, coisas como a pessoalidade do Espírito Santo saltava muito na conversa. Era muito aflorado, à medida que a gente estava falando sobre o Evangelho, a pessoa do Espírito, ela chamava a nossa atenção. E eu comecei a, de maneira muito simples, assim, prestar mais atenção no Espírito. E eu lembrei de uma frase que o Ale, ele disse no intensivo The Good Village lá em Florianópolis. Eu acredito que eu até falei dessa mensagem, essa frase. Ele disse assim: gente, a gente fica cantando, eu só quero tua presença, ou eu quero a presença de Jesus, vem, derrama a sua presença, vem com tua presença. E parece que sem a gente perceber, a gente diz, eu quero a sua presença, mas a presença de Jesus tem um nome. Ela se chama Espírito Santo. É uma coisa tão simples, mas que eu falei, nossa, verdade. Eu só quero a tua presença. E a gente começa a lidar com a presença como se fosse uma coisa envolvente, um poderio assim, que de fato pode envolver esse poder que nos toca, que nos aperfeiçoa. Mas eu caí em si dizendo, meu Deus, eu estou falando a presença de Jesus, a presença de Jesus, eu amo a sua presença, eu só quero a sua presença, nada além da presença. E aí, na minha cabeça, é como se o Espírito Santo tivesse, tipo, tô aqui, pô, sou eu. Eu sou o Espírito de Jesus. Eu sou a presença de Jesus. Que o Jesus, da qual ressuscitou dentre os mortos, está à direita do Pai. Ele tem um corpo físico. Ele tem um corpo físico, literal. Ele está à destra do Pai. E Ele enviou a mim, que sou a sua presença. Mas eu também sou uma pessoa. Eu também possuo sentimentos, possuo mente, né? E aí eu lembrei de uma coisa que eu não sei quando já assistiram o filme do Gato de Botas. Quem já assistiu o filme do Gato de Botas? Eu tenho um entretenimento infanto-juvenil ainda. Eu gosto de desenho, não sei porquê. Quando eu tô assistindo com a Clara, eu me amarro. Chorei assistindo Carros 3, sabia? Chorei. É muito forte quando o McQueen, ele fala assim, vai lá, eu já dei o meu tempo, vai lá. Um pai, aquilo é um pai. Chorei, verdade. Mas o Gato de Botas. No filme do Gato de Botas, não sei quantos lembram, ele tem um amigo, que é o Ovo. Vocês lembram disso? Que é aquele abençoado. Quem sabe da história, sabe. E aí, eles eram amigos e de repente eles se separaram por um tempo e depois de anos, ele aparece de novo. Eu esqueci o nome dele, acho que é Humphrey. Humpty Dumpty. Precioso. Mãe, né? É o quê? O pessoal não viu, mas ela falou que é uma música infantil em inglês, então eles só pegaram isso e colocaram no filme. Perfeito. E aí, no filme, eles são amigos que estavam lá no orfanato, depois o gato saiu, que ele virou o Gato de Botas, e ele se sentiu abandonado e tal. E aí, em determinado momento do filme, o gato reencontra ele, e mais pro final do filme ele descobre que, na verdade, ele é o vilão do filme. Que era o melhor amigo dele que tinha traído ele. E aí tem isso é bem emblemático, tem um flashback que aparece na cabeça do gato, que ele fala assim, ó, eu sempre estive lá, gato. Aí, tipo assim, tem uma cena que ele tá no bar e o gato tá fazendo um negócio assim, aí ele tá lá bem de fundo, assim, ó, tipo, tô te vendo. É tipo o Julius do Tudo Meu Chris, tipo, quando você estiver tomando banho, eu estarei lá, nos seus sonhos eu estarei lá. Então, ele começa a perceber que todas as coisas que aconteceram com o gato, com ele, né, no caso, é culpa vou chamar de Ovo, porque é muito difícil esse nome, do Ovo, o Humpty, tudo era culpa dele. As coisas que estavam acontecendo com o gato, sem ele perceber, achando que era ou acaso, ou consequência da vida,
ele percebeu que era, na verdade, influência de uma outra pessoa. E o que eu quero dizer com isso? Que meditando sobre Espírito, às vezes a gente não percebe que as coisas que acontecem com a nossa vida tem uma pessoa por trás. Tem uma pessoa que está sustentando a nossa vida. Tem uma pessoa que está nos assistindo dia após dia. Uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que tem vontade. E sem perceber, a nossa vida continua andando e não percebemos este que é colocado ao lado. Inclusive, para eu ficar lembrando do Espírito Santo, eu pedi para o ChatGPT, faça uma imagem de uma pomba. Aí ele fez uma imagem de uma pomba, eu deixei no meu plano de fundo, celular. Aí toda vez que eu olhava, eu falei assim, Espírito Santo. Aí, uma coisa banal. E nossa, é verdade, o Espírito Santo. Uma coisa bem pedagógica para minha mente meio avoada. Porque eu quero apresentar para vocês hoje que até mesmo na dinâmica da apresentação do Evangelho nas Escrituras, nós deixamos ficar despercebido a obra do Espírito, por exemplo. A gente não consegue identificar algumas coisas. Talvez a gente se acostuma tanto que Ele é o Consolador, que Ele é o Espírito que ressuscitou Jesus, da qual nós nascemos de novo, que a gente vai perdendo outras dinâmicas, ou pessoalidades, ou obras do próprio Espírito nas Escrituras. E eu queria mostrar apenas dois para vocês, hoje. E, para isso eu queria ler, eu vou gastar um tempo lendo algumas coisas aqui. Nossa, eu estou meio rouco. Como hoje é domingo de Trindade, eu queria ler o Credo Niceno com vocês. Diz assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Fala comigo. Criador dos céus e da terra. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Fica isso na cabeça. De todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os tempos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial com o Pai. Isso que é muito importante. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, filhoque. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na igreja, una, santa, vocês vão entender, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Basicamente isso aqui é a síntese do que nós como cristãos vivemos e professamos. E nessa mesma linha, eu fui ler alguns teólogos sistemáticos, como Miller de Erickson, eu li um pouco do Schaeffer, eu li um pouco do Wolfhard Pannenberg, li um pouco do Wayne Grudem, para trazer algumas questões acerca de quem é o Espírito. Eu quero falar a vocês quem é o Espírito. Como podemos sistematizar uma informação sobre quem é o Espírito? E de acordo com o Erickson, ele diz que o Espírito Santo é uma pessoa, não uma força vaga. Ele é alguém com quem podemos ter um relacionamento pessoal. Alguém a quem podemos e devemos orar. O Espírito Santo, sendo plenamente divino, deve receber a mesma honra e respeito que dispensamos ao Pai e ao Filho.
É apropriado adorá-lo como adoramos a eles. Não se deve pensar que ele seja em algum sentido inferior a eles em essência, embora seu papel esteja às vezes subordinado a eles. O Espírito Santo é um com o Pai e o Filho. Sua obra é a expressão e a execução, fala comigo, execução, do que os três planejam juntos. Não há tensão entre as três pessoas ou suas atividades. Deus não está distante. No Espírito Santo, o Deus triuno chega perto de nós. Tão perto que, de fato, entra em cada pessoa que crê. Isso aqui agora é do Pannenberg. Ele é chamado Espírito porque ele é um Espírito. Ele é chamado Santo porque ele é santo infinitamente. Ele é identificado como o Espírito de Deus porque ele pertence à divindade. Ele é chamado o Espírito de Cristo porque ele é enviado por Cristo ao mundo. E por fim, Basílio de Cesareia foi um dos pais capadócios que auxiliou no cunho daquela homósios, né, de uma só essência e hipostases, que é do concílio, né? Ele diz assim, é muito lindo a maneira como ele fala. Por isso, quem ouve falar em espírito, não deve imaginar uma natureza circunscrita ou sujeita a mudança e alteração, em tudo semelhante a uma criatura, mas que ele eleva o pensamento ao ser mais sublime, necessariamente terá em mente uma substância inteligente, de poder infinito, grandeza ilimitada, fora do tempo e dos séculos, em nada ciosa de seus próprios bens. Isso aqui é alguma das definições ou descrições da qual os homens de Deus chegaram a falar sobre o Espírito. E antes que você fale alguma coisa, mas Henrique, a gente não vai ler a Bíblia? A gente vai ler a Bíblia. Então abra a Bíblia em Gênesis 1. Vamos fazer uma breve leitura e não uma minuciosa investigação, mas uma leitura da criação. Todo mundo abriu? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Fecha aqui. Fim. A primeira leitura que a gente acaba fazendo isso aqui, a gente fala, legal, no princípio criou Deus os céus e a terra, está de acordo com o que o credo niceno diz, né? O Pai criou todas as coisas, que nem eu falei, guarda isso aqui. Só que é interessante que nos primeiros 2 versículos a gente tem uma ênfase do Pai como Criador e do Espírito. Alguns comentaristas vão dizer que não se aproxima a tanta pessoalidade, né, ou de fato aproximação, como em Salmos 2, onde o Pai vira para o Filho e diz, pede-me. Mas a gente vê uma interação dos dois ali. Nos 2 primeiros versículos das Escrituras, a gente vê, sim, também uma interação do Pai com o Espírito, por mais que não seja à primeira vista, nossa, não, acho que o Espírito Santo só pairava. Talvez essa seja a nossa dificuldade, porque a gente está tão acostumado a ler que o Espírito pairava, ou se movia. Na Bíblia de vocês está pairava? Se movia? Que a gente fala assim, ele estava lá, tipo, o ruar de Deus, ele estava soprando, fazendo ondas, né? Porque precisa do vento para fazer ondas. Brincadeira. Precisa da lua também. Mas a gente, talvez, e se a gente olhar um pouquinho mais atentamente, lembra do Deus despercebido? Se a gente começar a perceber, o que o Espírito Santo está fazendo aqui de fato? Vejamos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Perfeito? Meu hebraico está em dia. Só sei isso. Não, e a próxima frase aqui. Só que a gente vê essa proclamação do Pai falando assim,
No princípio criou Deus. Então Deus está criando os céus e a terra. E a gente vê logo em seguida que essa terra da qual foi criada, ela é sem forma e vazia. Ela não tem nada. Literalmente significa caos. E a palavra usada aqui, Marcelo, presta atenção, é torrovavô. Ó, uau, sem forma e vazia. Aprendi com o Jonas Madureira. Torrovavô, ou torruvavô. E o que quer dizer torruvavô? Sem forma e vazia. É literalmente um caos. É algo inóspito. Eu não sei, acho que grande parte de vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo na guerra, né? Esses ataques. Não vou entrar no mérito de falar, mas é claro que quando a gente vê, por exemplo, um ataque de mísseis, a gente vê aquela destruição. E não tem vida, não tem nada, só tem escombros, só tem dor, só tem uma coisa, caos. É isso, caos. Não dá para existir vida ali, não dá para coexistir vida ali, não há ordem, não há nada. E é justamente isso que está aqui, a terra sem forma e vazia, não tem nada, é inabitável. Só que de repente, esse negócio inabitável, existe uma coisa que está fazendo algo. O primeiro movimento, aquilo que dá origem a todo movimento que surge depois. O Espírito está lá. Pergunta, por que o Espírito está lá? Porque Deus criou os céus e a terra, mas a terra ainda não havia sido criada na sua completude. Vocês concordam comigo? O que o Espírito está fazendo, se movendo sobre algo totalmente caótico? Vocês já se fizeram essa pergunta? Pairava sobre a face das águas. Era um conglomerado de coisas que ainda não tinham validação em nada. Mas de repente a gente vê esse Espírito e ele está como quem está pairando ou está se movendo. O credo niceno diz que Deus Pai, Ele é o Criador de todas as coisas. Sim, é Ele quem desenha, pensa. A palavra é o meio pelo qual. Só que existe também um terceiro elemento aí, que é a execução deste plano. E a execução é como se fosse o poder executivo, sabe? Os três poderes. Tem um poder executivo, legislativo, executivo. O executivo é aquele que executa. O que o Espírito está fazendo aqui, ele está repousando, fala comigo, repousando, sobre aquilo que não tem forma, que não tem expectativa de nada, como alguém que está incubando algo para gerar vida. É muito engraçado porque às vezes a gente não consegue ver o Espírito como Criador. A gente consegue atribuir isso a Jesus porque a gente canta, sustentar tudo pela palavra do seu poder. Por ele, por intermédio dele foram criadas todas as coisas. Então a gente começa a atribuir, não, o Pai, sim, é quem desenha, faz o desígnio. O Cristo, por meio dele, as coisas são criadas, mas aonde entra o Espírito nisso? E essa palavra, para a gente entender um pouquinho mais, de move-se sobre a face das águas, ela aparece também em Deuteronômio 32:11. Dá para projetar aqui? Ela só aparece 2 vezes nas Escrituras. Dá para projetar? 1, 2, 3 e... Não. Deuteronômio 32:11. Foi? Como águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. É a mesma palavra para uma águia que voa sobre os seus filhotes, ou que protege seus filhotes, ou como uma galinha que está sobre os seus pintinhos. Não entendi nada. Como assim? O Espírito Santo é como... está pairando da mesma maneira que uma águia paira sobre os seus filhotes, protegendo. Alguns comentaristas vão dizer como uma galinha que está chocando os seus
seus ovinhos ali, a ponto daqueles ovinhos quase nascerem. Aí você fala assim, mas como assim, Henrique? Não entendi nada. Então abra comigo também em Jó 26, 13, por favor. Abriu? Pelo seu sopro aclara ou faz os céus, e a sua mão fere o dragão veloz. Esse, pelo seu sopro, pelo seu ruá, pelo seu espírito, ele orna o céu. O que eu estou querendo dizer aqui? Quando o espírito, ele paira sobre o torrovavô, ele está como quem está gerando ou concebendo vida aonde não existe nenhuma possibilidade de haver vida. Ele basicamente é o doador de vida, aquilo que traz a existência a todo escopo, a todo desenho da Trindade. Basicamente, todas as coisas que foram criadas, elas foram criadas por Deus, mas no sentido das suas hipostases, as suas pessoalidades e obras. Nós temos o Pai planejando, o Filho como meio pela qual faz todas as coisas, mas através do Espírito, trazendo de fato a vida, o mundo inteiro. O que eu estou querendo dizer é que Cristo é a palavra de Deus, e o Espírito de Jesus é o meio pela qual todas as coisas vêm à existência. Tudo que respira, tudo que tem vida hoje, é um ato de doação do Espírito para com aquilo. Somente o Espírito é capaz de repousar sobre algo que é totalmente incapaz de ser alguma coisa boa ali. É caos, loucura. De repente, o Espírito está ali como numa incubadora trazendo vida. Irmãos, o que eu estou querendo dizer é que toda nova primavera, toda nova flor que aparece, todo novo choro do bebê, ele é uma obra do Espírito concedendo vida. Ele é uma obra do Espírito doando vida. E não somente isso. Ele não é somente o criador, o doador de vida. Por isso que ele é o Espírito da vida. Mas ele também é o sustentador de todas as vidas. Ele não é somente aquele que dá e doa. Ele continua sustentando. Tem uma frase. Cadê? Salmos 33 também diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos deles pelo ruá, pelo vento da sua boca. Mas também Eliú, quando está conversando com Jó, diz assim: se o Senhor retirar deles o seu espírito, toda a alma, todo ser vivente pereceria. O Espírito não é somente esse doador, mas é somente percebendo que Ele é quem sustenta todas as coisas. A gente vê isso em Ezequiel 37. Você pode abrir comigo Ezequiel 37? Alguém abre para mim, minha Bíblia está em algum lugar. Aqui. Todo mundo abriu? Diz glória a Deus. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto. E eis que eles estavam muito secos. E ele disse: filho do homem, podem esses ossos viver?
E eu respondi: ó Senhor, Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre vós, ou o espírito entre vós, ou o ruá entre vós, e vós vivereis, e colocarei tendões sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e cobrirei com pele, e porei o ruá em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Pannenberg vai dizer assim: o Espírito de Deus não se torna atuante apenas na redenção dos seres humanos, ensinando-os a reconhecerem em Jesus de Nazaré o eterno Filho do Pai, e movendo seus corações para enaltecer a Deus mediante a fé, amor e esperança. O Espírito já opera na criação como hálito poderoso de Deus, origem de todo movimento, de toda a vida, e é somente diante do pano de fundo de sua atividade como Criador de toda a vida que se pode entender corretamente sua atuação no extasiar-se da vida humana consciente. O que isso quer dizer? Quando nós lidamos ou enxergamos como esse Deus Criador, o doador de vida, o hálito que gera vida em todos os seres, mas não somente isso, que sustenta todas as coisas, é Ele que pairava sobre o tohu vavô, caos, loucura. Aí você pode falar assim: nossa, onde você quer chegar, Henrique? É porque esse mesmo Espírito que pairou sobre o caos, João 4 vai dizer: se vocês não nascerem da água do Espírito, vocês não podem entrar no reino dos céus. Ou Efésios 2 que diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, que nos transportou para o reino do seu amor, estando nós ainda mortos. O que eu estou querendo dizer? Nós só para em termos pedagógicos, nossa vida era um caos. Nós éramos tohu vavô. Você estava morto. Não havia vida. Não havia esperança ali. A sua outra natureza, caos, desordem. De repente, o Espírito repousa sobre você e ele gera vida em você. E aí você nasce, agora você tem esperança, porque o Deus que pairava sobre o caos agora pairou sobre você, e você nasceu desse Espírito, e agora você assim recebeu vida desse Espírito. E não somente isso, é Ele quem te dá a vida, mas continua a sustentá-la. Neemias 9:6 diz: só tu és, Senhor, tu fizeste os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com a vida a todos. Nós estamos atribuindo esse Espírito que está sustentando toda a criação, os mares, os fundamentos, e de repente a gente se depara que Ele sustenta a nossa vida. Mas nós não tínhamos percebido isso. Quando você respira, é uma lembrança do hálito ou do sopro de Deus que veio a Adão. Viva! Toda vez que você faz, é por causa do Espírito. O Espírito que criou Adão, sim, mas o Espírito que está sustentando cada um de nós agora. É o Espírito quem guarda você. É esse Espírito que está atuando, até mesmo de forma silenciosa, no seu interior. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não vê, mas Ele está lá. Às vezes a gente esquece, porque a gente esquece.
E tá tudo bem a gente ser franco com a gente, mas a gente precisa ser franco. De repente, a gente recebeu um Deus que é o executor divino, e Ele agora mora dentro de nós. Aquilo que gerou vida a todas as coisas criadas, agora está dentro de cada um de nós. O quanto de vida Ele não pode trazer em nós? O quanto de mudança, o quanto de transformação ao caos que ainda existe em nós, Ele não pode trazer vida. Não, Henrique, é porque você não conhece o meu tio. Ele é perdido. Ele está em caos. Eu conheço uma pessoa que pode. Somente assim a gente começa a ter uma dimensão do que é um novo nascimento. Um novo nascimento é literalmente... Eu ouvi um podcast hoje nessa semana, umas 2, 3 vezes, mandei pro pessoal, que ele cita o poeta brasileiro: tenha fé, que até no lixão nasce flor. Se até no nosso meio aqui natural pode florescer algo, quem dirá no caos que existe dentro de nós, que existia dentro de nós, e o Espírito repousou em nós. Que tamanha vida Ele pode doar a nós. É por causa desse Espírito que você pode colocar a mão no enfermo e dizer: seja curado em nome de Jesus. Porque existe vida. É nesse nome, Jesus, mas a execução do poder do Espírito, que um tumor que estava na perna pode sumir. Aquilo que estava sem esperança pode vir a existir. Então aqui nós temos o primeiro tópico, que é Deus, Espírito, como Criador e sustentador de todas as coisas. O que eu quero, o intuito com isso é que todas as vezes que você estiver vendo, sei lá, a natureza, você olha e fala assim: o Espírito está sustentando. Quando você estiver no seu trabalho, você se lembre que, talvez você não lembre todo momento, mas o Espírito está sustentando a sua vida. O Espírito está, como Neemias diz, guardando. E aí eu chamo o tópico 2 e o último. Que não somente o Deus criador e preservador de vida, mas o Deus consolador. E aí você fala assim: beleza, vamos chover no molhado. Sim. Mas é muito engraçado que, como a gente se acostuma muito com uma coisa, a gente para de perceber as dinâmicas que estão ali envolvidas naquilo que a gente sabe. João 14, 16, 17 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, fala comigo, Consolador, Paracletos, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Paráclito, Consolador. O engraçado aqui é que às vezes a gente lê isso aqui e a gente não consegue expandir o entendimento que a palavra que antecede Consolador, ela significa. Fala comigo, outro Consolador. Fala comigo, outro. Você parou para pensar que o entendimento disso aqui é que qualquer coisa ou qualquer situação que Deus tenha sido para os discípulos, o Espírito seria de igual maneira para os crentes. Porque nós temos 2 consoladores, que na verdade são um Deus só. Mas a gente não percebe que Jesus está falando assim, tudo que eu fui para vocês. Pedro, quando você estava lá andando nas águas, você duvidou? Eu fui o seu consolador. Quando o cego Bartimeu estava clamando, eu fui um consolador, eu fui um ajudador.
Quando vocês pestanejarem, que eu sei que vocês vão, eu estarei lá lembrando vocês. Ué, mas vocês esqueceram que eu não haveria de ressuscitar? Vocês esqueceram? Eu falei, eu vou ressuscitar, eu vou voltar. Eu estou aqui sendo um consolador para vocês. Todas as dinâmicas que Jesus foi para os discípulos, lembrando-os, ensinando-os. Vocês têm ouvido isso, eu vos digo isso, porém. Mateus 5, 6 e 7. Tudo que Jesus fez, assim, eu estava sendo um consolador para vocês, mas fiquem tranquilos, eu vou mandar um outro igual a mim. E a gente não percebe que o Espírito Santo, ele tem a desempenhar a mesma coisa que Jesus foi para Pedro quando ele estava afundando. Vem cá, Pedro. É o mesmo consolador, e mesmo significa da mesma essência, de igual modo. Mas é engraçado que a gente não consegue ver Jesus como um consolador. E quando a gente não consegue enxergar no Evangelho que Jesus está sendo um consolador dia após dia, a gente não consegue perceber como que o Espírito Santo está nos consolando aqui hoje e agora. A gente não consegue dimensionar a obra do Espírito, porque a gente fica preso. Não, o Espírito é o consolador, como Deus Pai é o Criador, mas eu acabei de falar que o Espírito também ele cria, porque eles são Deus. Essa é a dinâmica do Deus Trino, porque eles são de uma mesma essência, mas possuem personalidades diferentes. Então qualquer coisa que Jesus tenha sido para os discípulos, o Espírito assim o é para nós hoje. É engraçado como o Consolador, ele pode trazer uma ideia de tristeza, né? Somente quando estamos tristes, né? E o Ale, ele tem falado muito isso. Só que na verdade, quem escreveu isso aqui foi João. Então João 14, 16, 17. Ele está falando que o Espírito é o outro Consolador. Mas você quer ver que aí a gente fica com o Consolador do Espírito e a gente começa a não ver as outras dinâmicas do próprio Espírito. Quer ver? Abre comigo 1 João 2:1 rapidinho, para a gente ir acabando. E eu estou acabando mesmo. Olha lá. Todo mundo abriu e diz amém. Cadê o glória a Deus? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Falou. Temos um quê, gente? Advogado. E quem é esse advogado? Jesus. Vocês estão comigo? Pessoal do fundo, dá uma glória a Deus. Aleluia. Temos um advogado com o Pai que é Jesus Cristo, o justo. O advogado. Você sabe que palavra que é esse que João está usando aqui? O mesmo João. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Lembrando, João é o mesmo cara que escreveu João 14, esse mesmo João. Então, quando ele fala, ele sabe muito bem o que ele está querendo dizer, porque já existe o imaginário daquilo que ele está falando. Adivinha a palavra que ele usa? Paracleto. What? Vou ler, vai ficar mais fácil. Se alguém pecar, temos um paracletos para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você acha que João não sabia o que ele estava falando? Ele usou a mesma palavra que ele descreveu o outro Consolador. E de fato, o que é engraçado, é que paracletos, aquele que é colocado ao lado, o conselheiro, ele também significa advogado. Olha aí, advogado, Guilherme, Paloma. Só que é engraçado que a gente fala assim,
Então, Paracletos significa advogado também? Sim. Mas então a gente tem 2 advogados? Primeira e segunda instância? É o Supremo Tribunal. Não, porque é um Deus só. Mas o próprio Jesus disse que seria outro igual a ele. O que isso quer dizer? Que a gente tem dificuldade. Se a gente tem dificuldade em enxergar Jesus como um consolador, imagine enxergar o Espírito como advogado. E aqui é literalmente o advogado de defesa que significa. E aí eu vou trazer aqui de uma maneira mais didática e prática. Pensa que o Espírito Santo é o advogado que quando você está de frente para o juiz, e aí o juiz faz alguma pergunta, você fala assim, ó, não, porque... é assim, deixa que eu falo. Como é o negócio de silêncio, como que é? Tem um negócio que você pode ficar em silêncio, né? Tipo, como que é? Quinta emenda? Como é que é o nome, Gui? Fala aí, advogado. Quando o cara quer ficar em silêncio, ele tem esse direito. Direito constitucional de silêncio. Amém. Então é isso. E Ronaldinho Gaúcho, fique em silêncio. Fique em silêncio. Talvez a gente precise ser mais igual ao Ronaldinho Gaúcho. Fique em silêncio e deixe o Espírito falar. Só que ele não apenas é o nosso ajudador, conselheiro, no sentido de dar-nos conselhos, mas ele também ajuda a advogar a nossa causa contra o mundo. Assim, mano, deixa que eu vou te ajudar. Calma, mano, eu vou te ajudar. Eu sei que tá difícil isso, eu sei que tá difícil esse pecado, mas, mano, confia em mim que eu vou te ajudar, mano. E aí você fala assim, fique em silêncio. O Espírito não é apenas esse colocado ao lado para ser o nosso consolador, mas ele também é um advogado fiel que está aqui para nos auxiliar em todas as nossas dificuldades terrenas, coisas e questões contra o pecado. Assim, cara, eu estou quase fazendo isso, advogado. O que eu faço? Deixa que eu te ajudo. Não faz isso, senão você vai se complicar, né, Gui? Não faz isso, deixa que eu te ajudo. Tô brincando, tá aqui. E aí tem uma frase do Schaeffer, que ele diz assim, uma coisa muito legal. Ele tem um propósito incomparavelmente maior do que advogado de um lado, ou confortador / consolador de outro. Ele inclui ambos, mas faz mais do que ambos. Na realidade, ele é aquele que é absoluta e infinitamente competente para comprometer-se conosco, seja o que for que possa fazer em nosso favor, seja qual tenha sido o limite de nossa necessidade, seja a nossa falha em qualquer dificuldade, seja as exigências da graça de Deus para abençoar as nossas almas. Ele é muito, por mais que a gente chame ele de o Consolador, ele vai além daquilo que nós entendemos como Consolador. Seja por mais criativo que a sua imagem, o seu imaginário judicial possa te fornecer ideias acerca do que é um advogado de defesa, ele está muito além disso. As suas capacidades são infinitas em nos auxiliar. Mas a pergunta é, se nós sabemos de todas essas qualidades, por que a gente não confia no nosso advogado? Ou, por que não confiamos mais? E quando eu brinquei do advogado de defesa fica em silêncio, tem um pouquinho de verdade. Porque aqueles que são cheios do Espírito, eles também andam no Espírito. É como se o Espírito estivesse falando assim, ó, eu vou te ajudar, fique em silêncio, vai dar certo. Mas, à medida que você vai deixando eu advogar a você, vai sendo cheio por mim, aí você vai começar a andar em mim e através de mim, que você vai entender qual que é o óbvio de fazer o que eu faço. O Espírito de Deus, ele não é somente o Criador, sustentador, ele também é o
Paracletos, mas Ele é o nosso advogado junto ao Pai. O que nós fazemos diante de todas essas coisas então? Eu estou enaltecendo o Espírito, talvez com algumas coisas que você já sabe, mas talvez com algumas coisas que você não sabia, ou talvez com algumas coisas que você já sabia e amém? Mas eu quero que a gente comece a lidar como, Ele não é um Deus esquecido mesmo, e muito menos Ele não é um Deus despercebido. O nosso desafio é visualizarmos a sua obra, para nós correspondermos em adoração. Então agora que você falou, que você entendeu que, nossa, então Ele é o doador de vida, você vai cantar de uma maneira diferente. Ó Espírito da vida. Você vai cantar diferente. Só você pode me dar vida, vida, vida. Porque Ele realmente, Ele é o doador de vida, vida. O conhecimento que a gente está trazendo aqui, ele não deve parar em meramente um conhecimento, mas em uma resposta em adoração, a qual nós estamos falando que é o Espírito de Deus. Só que as obras do Espírito não param em consolar ou em criar. João 14, ele ensina. João 16, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16 também, ele guia a verdade, ele glorifica a Cristo, ele regenera os crentes, ele habita no crente, ele testemunha que somos filhos de Deus, Romanos 8, ele intercede por nós, porque ele é o nosso advogado, Romanos 8, ele santifica, ele capacita com dons espirituais, 1 Coríntios 12, ele dá poder para testemunhar, Atos 1:8, e Ele produz fruto espiritual na vida dos crentes, Gálatas 5:22. Então você fala assim, cara, o que o Espírito faz? Tudo. Tudo. Ele te ensina. Ele permite que você nasça de novo. Ele te consola nos seus momentos de tristeza, mas Ele também se alegra com você nos seus momentos de alegria. Quando você está no seu devocional, é Ele quem revela Deus a você. É Ele que ilumina os seus olhos para contemplar a beleza de Deus em um culto. É Ele que te convence do pecado. E é Ele quem mostra a você de que aonde existe pecado também existe misericórdia e perdão. É Ele que faz você descansar quando você está aflito por causa das suas contas de trabalho, suas contas do trabalho, essas coisas, porque Ele também é o Deus que provê todas as coisas. É Ele é o Criador, Ele é o doador, e Ele repousa sobre nós. Quando nós dizemos, ó Espírito vem, porque talvez algumas coisas ainda em nós sejam tohu vavô. Traz vida aonde ainda há caos em mim. Traz vida aonde eu não consigo solucionar, Espírito. Porque no final das contas, a presença de Deus se chama Espírito de Deus. É Ele quem nos guia em adoração. É por meio dEle que nós adoramos em espírito e em verdade. É Ele quem vai fecundando no seu coração a palavra enquanto nós estamos ouvindo. É Ele que vai te lembrando no meio da semana enquanto nós esquecemos. É Ele. E é por causa dEle que nós estamos aqui, nós levantamos. Você comeu, você está respirando, você tem vida em você, você tem fôlego para levantar as suas mãos, você tem vigor para chorar, para levantar a sua voz em adoração, e é por causa do Espírito. Nós sentimos a presença, nós sentimos Ele se manifestando, graças a Ele. É por causa do Espírito de Deus.
Eu oro para que você, assim como eu, seja impactado pela presença literal do Espírito no nosso dia a dia. E saber que tem uma pessoa aqui, com vontades, com sentimentos. Não entristeçais o Espírito Santo, façam sua vontade. Talvez como eu, você precise colocar na tela do seu celular uma figura do Espírito para lembrar de que o Espírito Santo está comigo me ensinando. O Espírito está comigo me dando esperança a olhar para esse mundo em caos. A olhar, ligo a televisão, desesperança, guerra, rumor de guerra. Só existe um Consolador. Só existe um capaz de trazer alívio às nossas almas cansadas. Só existe um que é capaz de aliviar as nossas tensões emocionais. Só existe um que é capaz de curar a dor do nosso interior. Só existe um que é capaz de arrancar a enfermidade, de trazer vida. Só existe um que é capaz de fazer-nos levantar das nossas camas para mais um dia de trabalho, e mais um dia de trabalho, e mais um dia de trabalho, e Ele é Deus Espírito. E o que mais me choca é que Ele não é inferior, Ele não é inferior em nada à divindade, Ele é Deus de Deus também. Ele é um com o Pai. Ele procede tanto do Pai quanto do Filho. E o que mais me emociona é saber que Jesus, sabendo das nossas dificuldades e sabendo que nós não poderíamos estar com Ele de maneira presencial e pessoal em carne, Ele diz: eu vou mandar outro igual a mim. Eu vou mandar o mesmo que eu faria, Ele fará. Mas eu preciso ir para o Pai, mas eu vou mandar o Consolador. E a minha conclusão é, também referenciando, ecoando Wolf Pannenberg: de igual modo, se as ações e as características reveladas podem sugerir personalidade, a personalidade do Espírito é mais sustentada pela evidência do que a do Pai, visto que o Espírito Santo é o executivo, o Criador do universo, o autor divino das Escrituras, o gerador da humanidade de Cristo, o regenerador daqueles que creem e a fonte direta de todo fator vital na vida espiritual do crente. Irmãos, esse é, na nossa limitação aqui, o Espírito de Deus. É esse Espírito que nós cantamos agora há pouco. É este Deus que faz com que nós estejamos reunidos aqui. O Espírito de Deus. Será que nós podemos percebê-lo aqui agora? Será que você pode orar do seu jeitinho, no seu lugar, e dizer: Deus, aumente a minha percepção da sua presença, Espírito. Ou: Espírito, eu quero te conhecer. Espírito, vamos lidar com Ele como Ele realmente merece. Um Deus que é uma pessoa. Espírito de Deus, Espírito do vivo Deus, Ruá, vento de Deus, sopra sobre nós, sopra sobre nós, vento de Deus, ou melhor, paire sobre nós, repouse ou se movimente aqui, como você se movimentava sobre a face das águas, se movimente aqui em nosso meio.
Gera vida em nós. Traz vida. Traz a esperança onde não há esperança. Traz cura onde há enfermidade. Traz vigor onde não há. Traz misericórdia onde é necessário. Graça onde é necessário, Espírito. Nós te pedimos, eu não estou mandando em você, Espírito. Nós estamos pedindo, venha sobre nós. Venha sobre nós. Paráclito, Paracletos de Deus. Nos auxilie na nossa semana, sendo nosso advogado também. Sendo nosso consolador em meio à tristeza. Sendo nosso júbilo em meio à alegria. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós.